Alien saindo do Omnitrix é algo mais comum do que parece. Do B10 clássico ao Omniverse, isso acontece pelo menos uma vez por série de uma forma ou de outra. Mas quais foram esses aliens que saíram e como que eles saíram? É isso que eu vou explicar. A primeira vez que isso acontece é provavelmente a vez mais conhecida e mais relevante que teve consequências duradouras. Durante a segunda temporada do B10 clássico, temos o episódio Ataque do Fantasmático, que é quando o alien em questão consegue finalmente sair do Omnitrix. Fantasmático é um alien da espécie Ectonurita que tem poderes fantasmagóricos, mas além disso, seu DNA possui algumas propriedades especiais, e uma delas é que ele possui consciência e até mesmo um único filamento de DNA. Então a amostra de DNA coletada do Alto Ectolord Zisker eventualmente recobrou sua consciência dentro do Omnitrix, e é até por isso que vemos várias vezes o Ben dizer que se transformar no Fantasmático era uma experiência estranha e que às vezes ele sentia medo, com ele eventualmente chegando no ponto de ser controlado pelo Zisker. E a gente até mesmo tem a informação que em uma dessas vezes Zisker contatou um de seus lacaios para dar início ao seu plano de dominação da Terra. Porém, a primeira vez que realmente vemos isso em cena é durante esse episódio da segunda temporada, onde numa batalha contra os psicoloucos, o Ben vira o Fantasmático, porém ele é completamente controlado pelo Zisker, que derrota os três utilizando métodos bem mais violentos do que o Ben normalmente utiliza. E quando finalmente chega a hora de se transformar, Ben se depara com o Fantasmático em sua frente, agora fora do Omnitrix. Ele então remove sua capa protetora, revelando o que ele chama de sua verdadeira forma. Porém, isso traz a ele uma desvantagem, já que ele não pode ficar exposto ao sol. A partir daí, a família Tennyson tem que lidar com os Zisker. Temos até uma cena bem icônica dele possuindo a Gwen, o que poderia ter tido consequências bem pesadas, mas no fim, tudo dá certo e o Ben consegue expor Zisker ao sol e ele é vaporizado. Porém, como eu disse antes, ele já havia começado a pôr seu plano em prática, então seus lacaios eventualmente aparecem e conseguem revivê-lo. Zisker até consegue concluir seu plano, deixando a Terra completamente escura e até acaba transmutando todos os seres vivos. No fim, Ben luta contra ele no espaço e junto com Gwen e Max conseguem reverter o efeito da máquina, fazendo tudo voltar ao normal. No fim, Zisker pega o Ben e graças ao Vomax, eles conseguem vaporizá-lo com o sol novamente. E é nesse ponto que o Ben recupera o DNA Ectonurita, pois quando eles estão de volta na Terra, vemos o Omnitrix ativar, revelando ali a silhueta da forma verdadeira de Fantasmático. E é claro que a partir daí, Zisker volta diversas vezes nas séries seguintes. Indo para a Força Alienígena, temos aliens saindo do Omnitrix durante a sua terceira temporada. Nos episódios A Vingança de Vilgax, como o nome indica, Vilgax retorna e quer uma vingança contra Ben Tennyson. Porém, agora Vilgax dominou outros 10 mundos e adquiriu o poder do maior herói de cada um desses planetas. Por causa disso, Ben acha que deveria ter o controle mestre liberado para poder enfrentar o Vilgax. E o que ele decide fazer é tentar hackear o Omnitrix para conseguir liberar a função. Kevin aceita, porém no meio do processo as coisas saem um pouco errado. Eles tentam soltar o Ben, mas não dá certo e ocorre uma explosão. A garagem do Kevin é destruída, além dele ser transformado novamente. Porém, outra coisa acontece. 4 aliens escapam do Omnitrix: Cromático, Macaco-Aranha, Gosma e Gigante. Então, antes de ir enfrentar o Vilgax, agora Ben, Gwen e Kevin devem ir atrás de cada um desses aliens para recuperá-los para o Omnitrix. Eles encontram o Cromático e percebem que os aliens não estão necessariamente conscientes, e sim agindo de uma forma meio instintiva. Ben utiliza o Glutão para enfrentar o Cromático e enfim consegue recuperar o DNA. Depois eles vão atrás do Macaco-Aranha. Utilizando o artrópode, Ben consegue subir nas teias e assim recupera ele para o relógio também. O terceiro é o Gosma e ele está andando pelos esgotos. Ben vira o fogo-fato para enfrentá-lo, porém o local estava cheio de metano e acaba gerando uma explosão com o fogo. Todos saem de lá e agora eles devem enfrentar o Gosma na rua, que utiliza seu disco de gravidade para destruir o fogo-fato por completo. Por sorte, ele tem um grande poder de regeneração, conseguindo sobreviver e também pegando o disco do Gosma para derrotá-lo, e então reforma seu corpo e recupera o DNA. O último que fica sobrando é o Gigante, mas o Ben já está sem tempo. Gwen e Kevin vão atrás do alien, enquanto o Ben vai enfrentar o Vilgax. Vemos que Ben está passando por muita dificuldade e boa parte de seus aliens não estão sendo o suficiente para derrotar o Vilgax. Até que Gwen e Kevin chegam com o Gigante, e o plano era exatamente esse: recuperar esse DNA e utilizar o Gigante para derrotar
derrotar o Vilgax como ele fez da última vez. Porém, infelizmente, o Ben acaba virando o cromático nesse momento, e o resto da história a gente já sabe. Ele é derrotado, mas o Diamante volta e finaliza o Vilgax com extrema facilidade. Ainda em Força Alienígena, temos o caso do Sugilite no episódio O Segredo do Cromático. Nesse episódio, Tetrax aparece dizendo que precisa do cromático. Ben diz que não tem mais acesso a ele, e acaba se transformando no Diamante. Porém, Tetrax utiliza um dispositivo para rachar o Diamante, e ele tira o cromático ali de dentro. Porém, na verdade, esse é o Sugilite, que é o salvador de Petrópia. Com ele, é possível reconstruir o planeta que Vilgax havia destruído há tempos atrás, e também reviver o seu povo. Tetrax então entrega o cristal de backup que ele havia roubado do Vilgax, e Sugilite segue em direção a Petrópia para conseguir reconstruir o planeta. Mas é claro que Vilgax não vai deixar o barato. O planeta é reconstruído, porém antes de conseguir trazer o povo de volta, Vilgax batalha contra Sugilite e acaba derrotando ele. Com isso, Sugilite confia a Ben no cristal de backup e ele deve finalizar a missão. Então, transformado em Diamante, Ben sobe até o pico mais alto e utiliza o cristal para reviver todo o povo. E mesmo que não seja mostrado, em algum momento aqui, provavelmente o Omnitrix reescaneou o Sugilite, já que futuramente vemos que Ben tem acesso ao cromático novamente e ele mesmo nem sabia que tinha ainda o Alien. Já em Supremacia Alienígena, temos o caso dos Supremos Conscientes. No episódio Sacrifício Supremo, Ben, Gwen e Kevin estão enfrentando um robô, até que Ben vira o Enormossauro Supremo. Porém, eles percebem que o Ben está agindo com mais agressividade do que o normal. Ao derrotarem o robô, percebemos que a consciência do Ben não está ali e quem está comandando é o Enormossauro Supremo. E então, nesse início, fica essa disputa de consciências do Ben voltando e o Enormossauro tomando controle novamente, até que, eventualmente, ao destransformar, o Ben acaba indo parar dentro do Super Omnitrix. Lá dentro, descobrimos que não só o Enormossauro adquiriu consciência, mas também Eco-Eco, Friagem, Macaco-Aranha e Bala de Canhão Supremos também se tornaram indivíduos por causa de alguma falha no Super Omnitrix. E é claro, eles não estão nada felizes com o Ben, já que tecnicamente é culpa dele que eles estão presos lá dentro. Então, enquanto o Ben tem que lutar para sobreviver, Kevin vai atrás do Azimuth para tentar resolver o problema e Gwen procura maneiras de ajudar o Ben a sair de lá. A Gwen eventualmente faz uma magia e para dentro do Super Omnitrix também, ficando em uma forma de projeção astral em sua forma de Anodita. Assim ela consegue ajudar o Ben diretamente e até considera matar os Supremos para tentar resolver o problema. Porém, o Ben entende o verdadeiro problema que está acontecendo ali e sabe que os Supremos são vítimas do Super Omnitrix. Então ele decide que deve se sacrificar por eles, já que essa parece ser a maneira de finalmente libertá-los. Em uma cena épica, Ben se joga no poço, o que faz ele acordar novamente fora do Super Omnitrix. Mesmo não tendo sido um sacrifício literal, o Super Omnitrix entende a intenção do Ben, e enfim, os Supremos estão livres e fora do relógio. Azimuth também já está lá e está consertando o Super Omnitrix para que ele não dê mais consciência aos Supremos. Porém, os 5 Supremos que conhecemos agora estão livres, e Azimuth irá levá-los para algum lugar para que possam viver suas vidas. E por fim, em Omniverse, temos um caso que é um pouco diferente, e na linha do tempo, isso aqui acontece quando o Ben tinha 11 anos. Durante o arco final da segunda temporada, descobrimos que Ben, quando era criança, ficou viciado na transformação Feedback, utilizando esse alien para qualquer situação, até situações que outros aliens seriam claramente mais úteis. Eventualmente, Malware ataca, e Ben se transforma no Feedback para enfrentá-lo, só que dessa vez, as coisas não dão muito certo, e Malware consegue ter acesso ao Omnitrix, e o que ele faz? Ele remove fisicamente o feedback do relógio. Vemos ele tirar o feedback do Ben, e depois destruir o corpo da transformação completamente. Isso causa um grande trauma no Ben, e deixa ele extremamente triste e depressivo. Ele então, com o Omnitrix efeituoso, soca o Malware que acaba explodindo, mas é claro que ele voltaria futuramente. Inclusive, é teorizado que esse acontecimento é o motivo de por que o Ben removeu o Omnitrix nesses 5 anos que ele ficou sem o relógio até a Força Alienígena.